Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa Pensando Alto. No Pensando Alto de hoje vou te contar o que mais trava a sua vida. Como é que você tem percebido a sua vida? Como é que está o seu ano de 2025 no mês de abril? Olha como o calendário vai correndo. E aí eu queria saber de você, inclusive, depois você comenta aqui, como é que você está conseguindo manter os seus propósitos, as suas metas e vencendo os seus desafios? Eu não sei se você sabe, mas a vida, ou melhor, a nossa jornada às vezes dá uma travada. E se existe uma coisa que trava as nossas vidas, são as nossas emoções. Emoções e sentimentos. Será que são as mesmas coisas ou será que tem uma diferença? A emoção costuma ser breve, algo que não ocupa muito espaço em você. E tudo é energia. E o sentimento é aquilo que permanece, que acaba infiltrando o teu ser. Emocionalmente, quando você fica abalado ou abalada, é natural que alguma parte do seu corpo sinta essa descarga de energia. Já percebeu quando você sente medo? Quando você fica muito ansioso? Quando você fica muito preocupado com alguma coisa? Eu confesso que hoje nós chegamos aqui para preparar todo o espaço e tinha uma certa ansiedade em mim, no Drake, no ar. Por que isso acontece? Muitas vezes porque nós viemos com uma programação ou você imaginava alguma coisa feita e aí você de repente começa, sabe quando parece que você não encontra lugar para estacionar e tem um atraso aqui, um atraso ali e você já fica com certo receio. Toda vez que você percebe esse receio, é porque algum aviso está chegando. O que é mais importante é que você pare alguns instantes, inspire, respire. Se possível, dê um pouco de gargalhadas, de risada. Por exemplo, quando a gente chega aqui, tem que mudar tudo. E eu vejo todo o trabalho que o pessoal tem aqui, troca de cenário e põe isso e põe aquilo, e de repente é uma movimentação gigante. E aí a gente tem que respirar, que é como se você, quando você troca tudo de lugar, você está mexendo nas energias. E nem sempre é fácil, não é mesmo? Às vezes nós estamos já com a cabeça em outro lugar, às vezes você passou por alguma situação no período antes de chegar onde você precisa chegar. Então, a minha dica, em primeiro lugar, é que sempre antes de você sair da tua casa, que você faça como se fosse uma reconexão espiritual. Eu não sei se você tem questões, né? Eu acredito em Deus, eu gosto muito de conversar com o universo, eu sinto que tudo está conectado e por isso que eu gosto tanto de trabalhar com os cristais, com a energia, com o tarô, com a mandala astrológica, né? E hoje eu trouxe muitos materiais aqui para mostrar para você como é que nós podemos trabalhar toda esta energia. Eu gosto muito de trabalhar a imagem do Buda, porque toda vez que nós olhamos para essa imagem nos remete a uma calmaria, a tranquilidade, a paz. Pode perceber que quando você pergunta para muitas pessoas, na verdade elas respondem: eu queria paz, eu quero a paz. O que mais importa? A paz. Então é nessa paz que nós temos que regar a nossa energia. Porque quando não existe bem-estar, quando você não consegue retomar o seu bem-estar, dificilmente você vai encontrar solução para o seu problema, dificilmente você vai conseguir fazer algo realmente que tenha um bom resultado. Aqui eu trouxe a imagem de Buda, eu quero que você veja os detalhes. Essa, por exemplo, mandala aqui que eu
pedi para a Márcia pintar para mim, né, de dourado. Ela tem um lado negro, né, que ficou, porque às vezes nós precisamos lembrar que as sombras estão dentro de nós e por isso que às vezes a gente cai, desiste e passa por algumas situações. Quando você ilumina essa sombra, então você começa a perceber que alguma coisa nova vai acontecendo na sua vida. Aqui nós temos a aura e também a representação do campo sutil. Não é só a imagem aqui, não é só Buda, não é só quem medita que tem esse campo sutil, né? Todos nós temos uma aura que é um campo energético e a aura está dentro desse campo sutil. E conforme as energias que estão circulando aqui no nosso campo sutil, é que nós atraímos algo para as nossas vidas. E por isso que é tão importante, tão fundamental você cuidar da sua vibração, da sua frequência energética. Lúcia, como é que eu faço isso? Bom, nós temos muitos recursos. Eu acho que eu até já contei no vídeo passado, falando um pouco sobre os cristais, como é que você usa os cristais. E se você não sabe tudo, não tem problema. No último vídeo, eu cheguei a falar para você que você pode ter um cristal. E se você me permite dizer, é esse o cristal que você deve ter junto de você, que você pode dormir, que você pode pegar quando você precisa ter uma ideia, uma sentença, uma solução. Esse cristal chama-se selenita. Nós temos a selenita branca e a selenita laranja. É um cristal autolimpante, assim como a ametista. Quando você usa essa selenita no campo que você dorme, por exemplo, na cabeceira da cama, né, na mesa do lado, ou no ambiente que você dorme, por exemplo, a selenita vai fazer a purificação energética. Por isso eu recomendo que você tenha um bastão de selenita. Eu, por exemplo, como eu atendo com o tarô, eu deixo esse bastão de selenita junto ao tarô. Qual é a intenção? Quando eu leio o tarô, por exemplo, os clientes, né, também pegam nos arcanos. Então, como que eu faço a limpeza energética dos meus arcanos, do meu tarô, né, que é tão sagrado para mim? Naturalmente, eu guardo dentro aqui desse envelope, desse saquinho que eu preparei, junto à selenita. Por quê? A selenita, ela vai purificar esses arcanos, para que a energia de um cliente não passe para outro cliente. E isso tudo é muito importante. Se por acaso você atende, se por acaso você gosta de prestar serviços, inclusive, se você trabalha alguma coisa que você toca as pessoas, massagem, né? O próprio atendimento, quando você ajuda uma pessoa, quando você orienta, quando você troca, né, informação, quando você entrega, quando você recebe, tudo isso você está dando e recebendo energia. Então, a minha dica é que a partir de agora você tenha um bastão de selenita, porque ela vai fazer essa parte. Eu trouxe aqui também vários pêndulos. E hoje eu trouxe os pêndulos que nós chamamos de planetas, porque cada planeta é de uma cor. Vou pedir para fechar aqui, se puder. Por quê? Porque quando nós trabalhamos conforme a energia que precisa ser trabalhada, então você trabalha o pêndulo de Marte, o pêndulo de Vênus, conforme o dia que você vai fazer o trabalho energético, se você vai trabalhar a expansão, o Júpiter, se você vai trabalhar Saturno, que é a disciplina para sair daquela procrastinação, se você vai trabalhar a autoestima, por exemplo, que vai trabalhar essa força de vontade da pessoa ou até mesmo a mente. São 7 pêndulos, eu esqueci de algum aqui, por algum motivo, talvez estava na minha outra bolsa e eu não percebi. Quando nós falamos de selenita,
o pêndulo, seja ele qual for, o pêndulo não precisa ser esse. É que como eu gosto muito da astrologia, eu dou uma atenção especial ao trabalho junto aos planetas, porque afinal, cada planeta nos dá uma oportunidade de ativar a força e o poder que cada um nos traz. Ou seja, quando você junta todas essas informações, você ganha ainda uma expansão energética. Assim como nós trabalhamos a energia para melhorar o campo áurico da pessoa. Por quê? Quando você não está bem, naturalmente esse campo áurico fica denso, fica pesado e acaba atraindo coisas que não são tão boas. Geralmente o que você teme, geralmente a preocupação que você tem. Então, isso aqui é madeira, certo? Os pêndulos, esses pêndulos têm um fio de cobre e aí também é de madeira. A cor representa o planeta. Então, quando eu pego um pêndulo, por exemplo, acho que eu já mostrei aqui para vocês, a fita sempre tem que estar o cristal é sempre vivo e, portanto, o pêndulo gira. A selenita vai purificar todos esses cristais. E olha como aumenta a energia de cada cristal em cada chakra. Por quê? Porque a energia, ela não tem, vamos supor, não é porque nós estamos aqui, que você que está aqui me assistindo pode estar recebendo esta energia que eu estou aqui pendulando. A energia, só o pensamento é energia, e ele chega onde precisa chegar. Não sei se já aconteceu com você, às vezes você pensa numa pessoa e a pessoa manda uma mensagem. Antigamente ligava, né? Nós pensávamos na pessoa e a pessoa ligava. E hoje você pensa na pessoa e de repente chega a mensagem dessa pessoa. Isso tudo é energia. Ou seja, nós estamos o tempo todos conectados um ao outro. E por isso, quando você fica pensando muito em alguma coisa, você está atraindo esta energia para você. E aí você pode me perguntar, mas Lúcia, eu estou tão preocupada com alguma coisa, como é que eu vou sair desta energia de preocupação? Vamos pensar que toda vez que você está preocupado, você está com uma energia de medo, que não dê certo, que você, por exemplo, não tenha o dinheiro para pagar a conta, que você não consiga se expressar quando é trabalho que você precisa explicar o que aconteceu, o que não deu certo, ou se você precisa de uma chance. Na verdade, quando você não dá certo, por exemplo, quando algo não sai do jeito que você gostaria, quando o resultado não é o esperado, é porque alguma coisa aqui na situação não estava 100% equilibrada, não estava energeticamente conectada às coisas do alto, no sentido assim, elevadas, né? Porque quando tudo é para dar certo, pode perceber que as coisas vão se encaixando e vai dando certo. Oração funciona muito bem, se você puder fazer uma oração de perdão, inclusive, porque não sei se você já percebeu, mas todos nós temos uma história de vida. E pode ser que lá no passado você não foi gentil de uma forma, você não fez tão corretamente como deveria e esta energia ficou guardada. Você pode até não se lembrar disso. Não é que a vida castiga, não é nada disso, mas nós temos a lei que rege o universo e a vida, a lei da causa e efeito. O que é essa lei da causa e efeito? Lei da causa e efeito é quando você planta uma semente de feijão, vai nascer feijão. Quando você planta arroz, vai nascer arroz. Isso é a prova viva da lei da causa e efeito. Ou seja, se você costuma ser educado, se você costuma ter respeito pelas pessoas, se você costuma vir de você entregar ao outro algo bom, um sentimento bom, um respeito, a amizade, a compreensão, naturalmente
você deve receber tudo isso de volta. Mas aí você vai falar para mim, Lúcia, eu sou tão educada, mas fulano de tal, você precisa ver o que faz comigo. Eu quero chamar a sua atenção por uma questão. Lembra que eu falei no começo desse vídeo sobre emoção e sentimento? Pois é, às vezes você está nesse momento coberto de luz, por exemplo, né? Então você está feliz agora, então você está num momento de gentileza, num momento de respeito, mas ontem, antes de ontem, você faltou com respeito, você foi grosso, você perdeu a paciência e nem se desculpou. Ou seja, naturalmente, a emoção, ela quando penetra dentro de você, mais ou menos, ela se torna um sentimento que fica guardado. Então, por exemplo, se você viveu alguma mágoa, essa mágoa não resolvida fica dentro de você e se transforma num sentimento. Quando você guarda uma mágoa dentro de você, naturalmente, você vai atrair novas situações que você vai se magoar. Não é contra você, mas é sempre uma oportunidade para você dizer, acho que agora chega, né? Eu não preciso mais me magoar. No sentido que você olhe para você e muitas vezes, quando você vai crescendo, conforme você vai completando os seus ciclos de vida, inclusive, você vai amadurecendo, vai gerenciando as suas emoções. Se antes você era preocupado demais, se antes você não era muito caprichoso, se antes você chegava ou nem ligava, não é isso? Quando nós somos mais jovens, por exemplo, nós agimos de forma diferente. E tudo isso vai formando uma camada que vai começando a fazer parte do nosso campo sutil. E de repente, você quer que todo mundo te trate bem. Mas você esquece que antes de ontem você faltou com essa educação, com esse respeito, não é mesmo? Então, que tal você mesmo organizar essas emoções, esses sentimentos, lembrar que nós não somos perfeitos e não é isso que a vida nos proporciona, né? A perfeição. Ninguém precisa ser perfeito, mas educação sempre cabe, gentileza sempre cabe, respeito sempre cabe. Mas precisa ser tudo isso verdadeiro. E quando nós falamos de cristais, quando nós falamos de trabalho energético, é justamente que nós começamos a chegar nas vias onde precisam ser trabalhadas. Então, por exemplo, se você está muito preocupado, naturalmente você perdeu a sua conexão aqui do alto. Aqui, na nossa cabeça mesmo, diz que tem uma glândula, tá? Que ela parece uma pinha. E justamente por isso que a maior parte das esculturas de Buda ou de mestres ascensionados, parece que a cabeça deles é uma verdadeira pinha. Então, quando você começa a meditar, é como se essa pinha ganhasse espaço e fosse soltando, né? Abrindo espaço para chegar mais informações. Quando você não trabalha de alguma forma a sua conexão superior, você fica muito na matéria. Então você se torna muito materialista, então você não perdoa ninguém, então você leva tudo a ferro e fogo, né, como o pessoal dizia antigamente. Quando você começa a trabalhar meditação, oração com concentração, quando você começa a trabalhar o perdão primeiro dentro de você, porque você que tem que se perdoar se você pisou na bola, se você não foi 100% honesto, se você não agiu da melhor forma. Eu quero que você entenda que, na verdade, o propósito de estarmos aqui nesse planeta, inclusive, é para que a gente experiencie, tenha experiências e se desenvolva. Por isso que é tão importante você buscar algo sempre novo para estar fazendo, aprendendo, estudando, ler bons livros, assistir bons filmes, né? E aproveitar, saber desfrutar de tudo que está ao seu lado. Quando você começa a ter esse olhar, você sai um pouco aqui da necessidade,
do material, daquela coisa de que fica muito apegado, inclusive. O apego costuma nos prejudicar e ele está sempre ligado ao primeiro chakra, o chakra raiz, que é um chakra, inclusive, que geralmente ele aparece numa cor vermelha. E nós, que somos mais sensitivos, por exemplo, muitas vezes nós conseguimos enxergar a cor da aura de uma pessoa. E se essa aura da pessoa estiver vermelha, nós sabemos que essa pessoa está com muita raiva. Geralmente, a cor que a aura deve estar, ela deve estar branca, ela pode estar com, tipo, sabe quando fica meio lilás, né? Quando ela fica meio dourada, meio azul, meio verde. Então, são toda rosa, são essas cores mais leves, pode estar amarelo, dourada. Quando ela estiver uma aura de cor em tons mais escuros, é porque as emoções dessa pessoa, nesse momento, os sentimentos dela, inclusive, precisam ser trabalhados. E é aí que a energia, o trabalho energético contribui de forma brilhante. Eu coloquei aqui, representando os chakras, todos os cristais polidos. Então, por isso que eles têm um brilho. E aí você pode me perguntar, o que é um cristal polido, Lúcia? Então, todos esses aqui são polidos. Eu trouxe um cristal para você ver. Esse é um cristal bruto. E, às vezes, nós precisamos usar um cristal bruto para o trabalho, onde a pessoa vai ser como se fosse lapidada e depois vai ganhar esta energia da lapidação. Um cristal bruto tem poder, esse é um olho de tigre e esse também é um olho de tigre, que trabalha a nossa proteção, olho gordo, inveja. Então, é um cristal muito poderoso, principalmente que você deve usar num ambiente se você sabe que tem muita inveja, que precisa de proteção extra. Quero explicar sobre a inveja. Às vezes a inveja não é só questão de maldade, não é porque a pessoa às vezes é maldosa, né? Às vezes a pessoa não tem outra forma de admirar e ela sente inveja. E é um olhar assim meio invejoso, que parece que você dá certo e ela não dá certo. Então, o que você vai fazer isso? Você não vai lutar com isso. Você vai usar algo, vai fazer uma oração, inclusive, vai trabalhar o perdão por essa pessoa, trabalhando eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo, que é o Ho'oponopono, que cabe em qualquer lugar. Se você puder usar um cristal, por exemplo, esse cristal de olho de tigre é excepcional para curar todas essas emoções de inveja. Vou falar sobre os cristais negros, que são cristais que eu, por exemplo, não oriento que você deva usá-los diretamente no corpo. O que eu costumo fazer? Os cristais negros são cristais que puxam a energia negativa, a energia densa, os problemas, e elas têm capacidade para transformar. Um cristal negro nós só usamos nos chakras inferiores, que são esses, até aqui a base, no centro do nosso estômago. Acima não se usa cristal negro, porque quando você começa a purificar os chakras, e por incrível que pareça, o nosso primeiro chakra é lá embaixo, mas nós começamos sempre a energização do primeiro chakra, porque é para você retomar, e é quando você retoma a sua conexão divina que tudo realmente começa a melhorar. E aí, é bem comum você ouvir da pessoa que ela dormiu melhor, que ela está se sentindo melhor, que ela passou aquela dor, que aquela sensação de desânimo, de conflitos internos, de clareza mental começam a passar. Por quê? Porque, na verdade, ela está recebendo de novo a energia que vem do alto, que é uma energia que faz bem, uma energia de saúde, saúde física, saúde mental, saúde emocional e espiritual. E eu vou perguntar para você, você não quer mais saúde?
Ou tem alguma saúde que você dispensa? Eu não dispenso nenhuma, porque sem a saúde emocional fica muito difícil de você desfrutar da vida, de tudo que o universo nos oferece. Se você também não tem saúde espiritual, é complicado, porque você vai estar sempre lidando com o que você não enxerga, com o que você desconhece, né? Com o desconhecido, com o que não tem forma, e aí vai ser uma briga danada e você vai se sentir até meio enlouquecida. Se você não tem saúde mental, sabe, quando você não consegue organizar os seus pensamentos, as suas ideias, se você vive um conflito eterno e está sempre, sabe, desanimado no sentido assim, muito para baixo, muito carregado, é complicado, porque aí o seu mental está todo sobrecarregado. O que eu quero também lembrar e contar aqui para você, que geralmente quando você tem uma descarga emocional, você sente uma emoção que não é boa, né? Sente muita raiva, muito medo, o que quer que seja, qualquer outra emoção que não te faz bem, você acaba sentindo no seu corpo físico. Então, é uma diarreia, é uma dor de cabeça, é uma dor de garganta, é uma dor aqui na cabeça, é uma dor nas pernas. Então, algo emocional acaba sendo descarregado no seu corpo físico. Eu não sei se você já tinha feito alguma associação, se você tem se percebido que quando você sente alguma coisa que não é boa, o seu corpo físico também briga com isso. E aí nós entramos como se fosse numa guerra. E em guerra e conflito, eu vou dizer para você que ninguém se dá bem. Aí você vai começar a sentir a sua cervical queimando, as suas escápulas vão doer, o seu corpo vai pesar, inclusive os seus próprios ombros. Então, que tal? Que tal a gente aprender a lidar com tudo isso de forma respirando, deixando esta energia chegar para você, porque quando você começa a trabalhar, a orar com propósito, percebendo inclusive as palavras que você diz, tudo isso vai fazer diferença. E no próximo bloco eu vou trazer algumas reflexões importantes que podem te ajudar a virar o jogo e viver a sua melhor versão. Um breve intervalo e nós voltamos já já. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem e equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você? Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. Bom, e se eu contar para você
que na maioria das vezes nós temos muitas dificuldades em deixar de sentir medo, preocupação, ou o que quer que seja, a emoção e o sentimento que está latente lá dentro de você, porque tudo depende muito do que você viveu no passado. Como é que foi o seu começo de vida? Como é que foi a sua infância? O que você passou? O que você deixou de passar? Você pode ter tido muitas dificuldades lá atrás. Pode ser que você tenha sofrido bastante, que você não tenha sido compreendido, ou ainda como criança, você interpretou a sua forma de ver. E é essa emoção que geralmente começou lá na sua infância, no seu começo de vida, que fica em você. Então, se como criança você viveu em um lugar que não tinha muita harmonia, naturalmente é muito provável que você passe a sentir essa desarmonia dentro de você. E você lute contra ela. Você consegue sair desse contexto quando, em primeiro lugar, você toma consciência, como se você admitisse. Quando você fala, nossa, é verdade, eu sou assim desde criança. Quando você tem essa fala, naturalmente, você tem também a oportunidade de melhorar, de viver outra performance. É como se a sua sombra, que era o seu medo, a sua insegurança, as suas dificuldades, você conseguisse iluminar e trazer pontos de luz. Quando você diz isso, é como se esta emoção perdesse a força. Será que você consegue compreender o que eu estou dizendo? Por exemplo, muitas vezes nós queremos um filho, né? Nós queremos um bebê. E é natural que muitas vezes quando você encontra o seu parceiro, você curta a ideia de ter um bebê. E é maravilhoso, né? Porque a criança ela vem cheia de energia, ela vem, o sorriso, é uma delícia. O cheiro, a textura da pele, o carinho, tudo acaba ficando assim, nos encanta, não é mesmo? Quem já teve filho sabe muito disso, ou se você ainda não teve filho, quem já esteve com bebê sabe da energia que todo mundo quer ficar do lado dessa criança. Mas aí eu pergunto para você, será que você está disposta, né, quando você se torna mãe, porque criança não só ri, mas a criança também vai chorar, vai dar o trabalho. Por isso que costumam dizer que o amor de mãe é o amor maior do mundo, porque nada paga um amor, uma dedicação de uma mãe que geralmente deu a vida por essa criança. Eu sei que nem todas as mães são iguais, que infelizmente muitos conflitos, inclusive, começam por questões maternais. E isso é comum, porque como terapeuta eu vou dizer que uma mãe que não esteja curada das suas feridas emocionais, dos seus traumas, das suas emoções e sentimentos que vieram lá da sua infância, dificilmente vai conseguir dar a essa criança apenas amor. E por isso que todos nós, independentes da idade, devemos olhar para tudo que nós estamos oferecendo ao outro, mas também oferecendo para nós. Às vezes, quando a infância é muito difícil, é como se você se vingasse, né, inconscientemente de tudo o que aconteceu e você começasse a passar as mesmas histórias. Então, se você sofreu demais na infância, a emoção, o sentimento que está dentro de você é de sofrimento, traumas e situações difíceis. Por isso que quando você desperta, independente da sua idade, geralmente é numa idade um pouco mais madura, você vai começar a se escolher. E isso é um ponto muito importante. Quando você se escolhe, independente da sua idade, você começa a dar valor. Você dá valor para tudo que você já viveu, para todas as coisas que você faz, para todas as coisas que você tem, para tudo que está em você, tudo que é seu, inclusive. E aí, ao invés de guerrear, de brigar,
de implicar e de trazer situações desagradáveis, você acaba se transformando numa pessoa cheia de harmonia. E é essa luz que vai ampliando, ampliando, ampliando e ampliando. Claro que nós não precisamos ser doadores, mas naturalmente nós somos doadores energéticos. Por isso que é importante cuidar dessa energia e para que a sua energia esteja boa. Ninguém precisa, você precisa aprender a transmutar as energias, olhar para os seus sentimentos, olhar sim e tratar das suas feridas emocionais. Sem cuidar dessas feridas emocionais, dificilmente você vai conseguir viver uma vida diferente do que foi dos seus antepassados, inclusive. Então, se houve muita dificuldade, é muito provável que você continue, mesmo que isso faça 40, 50, 80 anos, você continua vivendo na dificuldade. Vamos trabalhar isso? Vamos olhar para essa situação independente da sua idade e da sua fase de vida? E aqui, você desejava uma família e quando você tem uma família, nossa senhora, quem tem família sabe como que nós precisamos trabalhar essa harmonia, esse direito à vez, quando a pessoa precisa falar, quando a pessoa precisa aprender a ouvir. Como é que nós temos que fazer isso? Pois é, quando você tem uma família, você não lida apenas com a sua energia, você lida com o do companheiro ou da companheira, você lida com a energia dos filhos, e isso tudo começa desde que eles surgem. Mesmo que, às vezes, nós somos jovens, né? Por exemplo, eu fui mãe com 28 anos, então, naquela época, eu não sabia tudo, eu não sabia nada, né? Mas eu tinha o amor que envolveu. E mesmo assim, talvez se você perguntar, né? Eu tenho certeza que muitas coisas eu deixei passar. E muitas vezes nós deixamos passar por amor, porque nós achávamos que estávamos certos, por exemplo. E quando você percebe, né, quando você começa a olhar para o seu filho crescendo, é importante que você olhe para ele realmente crescendo, se desenvolvendo e vá percebendo qual é a fase dele nesse momento. Porque muitos conflitos acontecem porque são conflitos, inclusive, é difícil quando o casal não dá certo, quando os pais não se entendem, dificilmente, né, os pais vão ter que ser muito, muito bons mesmo, no sentido de conseguir bancar esse relacionamento com os filhos. Hoje nós sabemos que nós temos várias questões familiares, sim, e depois só amplia no colégio, amplia na adolescência, amplia na juventude, porque tudo que você não resolve não vai simplesmente desaparecer. Não é porque você não quer falar de uma dor que essa dor desaparece. A minha dica como terapeuta é que se você reconhece que faltou amor, que você sentiu que estava abandonado, foi rejeitado até, porque infelizmente isso acontece, são emoções. Eu quero que você imagine que todos nós somos pessoas, somos seres em evolução. Então nós não vamos acertar tudo, mas também nem por isso nós temos que errar tudo. A qualquer momento, quando você tem consciência do que precisa mudar, isso deve ser feito. E de preferência o mais rápido, para que você não veja a vida passar e depois se arrependa. Agora eu vou perguntar, você já aprendeu a desfrutar de um sabor? Você já percebe a diferença entre um azeite e óleo? Porque eu sei que às vezes na simplicidade a gente até fala que é a mesma coisa, mas eu posso te garantir que existe uma diferença imensa. E não só no azeite e no óleo. Você já parou para tomar uma boa limonada suíça? Gelo, um limão de qualidade boa, um copo bonito? Já experimentou servir as pessoas também com o mesmo carinho que você gostaria de ser servida ou servido? E eu vou perguntar mais, você já aprendeu a desfrutar da sua companhia? Você já curte aquele momento que você está só?
Ou você se sente sozinha, tem que estar falando o tempo todo sem parar, sem respirar, exatamente como eu estou falando aqui, sem parar. Se você ainda não aprendeu a desfrutar deste momento só seu, seja no seu quarto, no seu sofá, na sua rede, na calçada da sua casa, ou de preferência dentro da sua casa, porque é onde você mora que fica tudo lá repleto da sua energia. Na semana passada, inclusive no vídeo da semana passada ou da semana retrasada, nós falamos sobre arquétipos, falamos sobre símbolos, falamos sobre a energia que fica no teu lar. E se existe um lugar que é sagrado, é a sua casa. Então, se essa casa, que é sua, ainda não vibra essa energia de harmonia, está mais do que na hora de você começar a cuidar desses detalhes, porque você precisa, sim, sentir que aquele é o seu lugar. E eu trouxe mais aqui. Será que você consegue sonhar? Será que você consegue se imaginar num lugar que é o seu sonho? Ou será que quando você imagina isso, você só fica preocupado e falando assim, ai, Deus me livre, deve dar muito trabalho, nossa, eu não vou ter dinheiro, nossa, porque o jardineiro. Se você não conseguir sonhar, é porque você está preso demais, preso, amarrado nas emoções que doeram em você desde a sua infância. Somente quando você consegue sonhar, sonhar com algo muito gostoso, sonhar com algo que não necessariamente precisa ser material, mas é aquela sensação mesmo, aquela energia boa que toca seu coração, que abre a sua mente assim, para que você consiga, inclusive, ficar que nem essa pinha aberta que você abre e sente que a sua energia, que as emoções estão sendo tocadas pela energia que vem lá do alto. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir sonhar com algo bom, então sim, você começa a trabalhar e reestruturar, inclusive a sua própria mente. Saiba que os sentimentos, as emoções e as energias estão tudo conectado e são elas que você precisa trabalhar. E vou perguntar mais, será que você consegue curtir um momento de bagunça, cozinhando, preparando uma receita em conjunto, gostando da companhia de quem você tem do seu lado? Ou é impossível desfrutar de um momento como esse? Será que você consegue? Pois eu vou te falar que se você ainda não aprendeu a desfrutar dos momentos, você vai precisar aprender a desfrutar de cada momento. Tudo isso aqui são recortes e eu gosto muito de recortes de revistas. Eu peço inclusive para uma das minhas filhas, para ela trazer sempre uma revista de onde ela trabalha, para que ela possa me alimentar, nutrir, inclusive os meus sonhos. Mesmo que às vezes você olhe para aquilo e você fala, nossa, isso tudo é muito impossível, tudo muito longe do meu padrão. Eu vou garantir para você que não é. Eu um dia nasci de uma família muito simples, comecei a trabalhar muito cedo, tive que bancar minha faculdade, porque meu pai, nós éramos 5 filhos, depois ainda veio a minha irmã menor, 6 filhos, então cada um teve que se virar mesmo, né, como nós dizíamos antigamente. Mas nem por isso eu deixava de sonhar. E eu acho que eu herdei um pouco dos meus pais esse sonho, porque meu pai também construía casas gigantescas, né? Trabalhou muito tempo com construção e, de repente, um dia ele conversou com a minha mãe, queria uma casa nova, uma casa muito maior do que nós tínhamos, e ele demoliu mesmo a casa inteira e construiu uma casa gigantesca. Então, se você ainda não sonha, qualquer que seja o seu sonho, se você não tem um carro, você pode sonhar com um carro, se você quer uma casa, sonhe com a casa. O que você preza nesse lugar que você tanto deseja? É uma árvore? É um jardim? É uma flor?
porque tudo isso pode trazer uma sensação tão boa que quando você fecha os olhos e visualiza esse sonho, naturalmente o universo começa a conspirar para que isso se torne realidade. Isso não é mágica, mas é como se fosse uma mágica, porque de repente você não tinha e, por incrível que pareça, você alcançou. Eu lembro que quando nós fomos construir, né, eu e meu marido e as meninas fomos também construir a nossa casa, talvez nós não tínhamos todas as condições que nós queríamos, né? É uma luta, no bom sentido, assim, não vou dizer uma luta, é uma união, e você se une e você faz acontecer. Quando você se une, geralmente fica mais tranquilo. Une porque a ideia, a intenção, o sentimento é o mesmo. E isso é como se o universo dissesse amém. Então, eu não sei se você já realizou algum sonho. Eu queria saber o sonho que você já realizou, seja de uma viagem, seja do seu carro, se você já dirige o carro do sonho. Eu ainda não dirijo o carro do sonho, mas ele é o próximo a ser realizado. E todos, uma coisa puxa a outra. E tá tudo bem. Agradecer, 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 agradecer. Eu trouxe vários pêndulos aqui, porque conforme nós trabalhamos, né, com as energias, nós podemos ativar a força de vontade, a energia da conquista, e tudo isso nós podemos mexer, sim. Claro que depende muito do universo, então você precisa estar na frequência do que você tanto deseja. Aqui é um pêndulo do planeta do Sol, então ele trabalha a nossa autoestima, a vontade, o ir, né? O acontecer, o nascer, o dar certo. E eu trouxe um pêndulo aqui, e aí eu tenho que lembrar do meu amigo Edivaldo, que foi ele que criou esse pêndulo aqui. Esse pêndulo é muito interessante, é praticamente uma nave, né? Uma nave. E aqui nós temos os códigos, os símbolos do Reiki quântico solar, não sei se dá para ver, são 22, e em cima nós temos os 22 arcanos do tarô. Eu vou ficando por aqui numa energia que eu quero deixar para você do grande imperador. Eu vou pôr ele aqui para cima, olha aqui, já me corrigiram. O imperador é o arcano 4, ele trabalha esta energia forte de estabilidade, de manifestação, de concretização. Quando você olha para o imperador, você vê todos os detalhes. Eu vou mostrar aqui na câmera fechada para que você veja. Inclusive, se você ainda não assistiu o nosso programa onde eu falo sobre a águia, aqui está. O grande imperador, ele mostra mesmo essa concretização, essa firmeza, inclusive, está no trono. Ou seja, uma energia de muito poder. Quando nós estamos trabalhando toda essa parte energética, eu adoro o tarô, porque o tarô vai sempre trazer ou o que precisa ser limpo, purificado e trabalhado, ou como as energias já estão. E eu vou tirar duas cartas. A primeira eu vou concluir que é o imperador, e vou tirar mais duas cartas para Páscoa, já que nós estamos em energia de Páscoa caminhando, e eu ainda quero gravar um programa inteiro falando sobre essa energia da ressurreição. Olha que coisa mais linda! O imperador, são 3 arcanos maiores. Vou pôr aqui porque eu acho que fica melhor. O imperador, a roda da fortuna e a estrela. É muito provável que algo vá acontecer de mudança e essa mudança vai renovar a sua esperança. Olha que maravilhoso! Esteja no lugar certo, esteja conectado a essa força divina, ao seu eu superior, trabalhe a sua conexão maior. Perdoando, agradecendo, sentindo-se bem a todo tempo. Quando não estiver bem,
Muda logo essa frequência. Faça as coisas quando você estiver bem. Mude. E depois vem a carta da estrela. Bom, eu vou deixar aqui os arcanos. Enquanto isso, já vou agradecendo a nosso patrocinador e colaborador, a Decorato, que garante esse espetáculo que vocês estão vendo aqui, que só melhora. Eu quero deixar para você uma energia alta. Eu gosto de trabalhar com energias altas e por isso que nós precisamos estar amando o que a gente faz, seja a qualquer atividade. Eu sei que às vezes não é fácil, mas olha para tudo isso e se veja muito abençoada, muito abençoado. E é assim, agradecendo, que eu vou encerrar esse programa. Muito obrigada. Semana que vem tem muito mais para você.